O telefone tocou quando eu ainda estava tirando as sandálias, voltando do mercado com um maço de cheiro verde e 2 pães quentinhos. A voz do meu vizinho veio sem bom dia, sem rodeios, afiada como faca que conhece o caminho. Preciso lhe contar algo importante, mas prometa que não vou ter problemas. Eu parei no meio da sala, com a sacola escorrendo um fio de leite até o azulejo. Não perguntei o que era. Primeiro fiz a promessa, e enquanto prometia, senti meu coração assumir o posto de guarda, porque eu já sabia. Longe de mim me achar adivinha, mas quem vive muito aprende a reconhecer o cheiro do perigo no ar. Ele tem um perfume frio, parecido com o de gaveta antiga aberta às escondidas. Sou Irene, 72 anos, mãe 2 vezes, avó de 3. Meu corpo anda mais devagar, mas minha memória não perdeu a passada. Foram décadas comandando a casa com as 2 mãos, e mais um pensamento de reserva. Sempre tive mania de deixar as chaves no mesmo prego perto da porta. Chaves são um tipo de oração, já percebeu? Elas pedem entrada, pedem proteção, pedem sigilo. Naquele dia, a chave ainda estava úmida de suor do caminho, e eu olhei para ela como quem olha para um amigo antigo. Se eu soubesse o que o vizinho diria depois, teria beijado aquele metal frio como quem sela um pacto. Ele respirou fundo, disse que me observou atravessar a rua com as sacolas e, por uma janela entreaberta, viu movimento dentro da minha casa. Não era ladrão apressado, não era desconhecido, era gente de dentro. Palavras dele, gente de dentro. O silêncio que deixou depois pesou mais do que a frase. Eu podia ouvir o medo no fiapo de voz. Promete que eu não vou me meter? Eu prometi de novo, desta vez com a voz encorpada de quem não treme. A gente aprende cedo que medo se enfrenta com dignidade e que promessas, quando firmadas entre pessoas de boa fé, viram muralha. Não pedi detalhes. Não na hora. Liguei a chaleira. Gosto de colocar a água no fogo quando há notícia ruim chegando. É mania antiga, de tempos em que meu marido ainda estava vivo e as contas chegavam como tempestade. A água ferve e eu atino as ideias. Passei o pano na gota de leite, ajeitei os pães na travessa e sentei na cadeira vazia em frente à janela. Cadeira vazia é um espelho. Foi nela que vi, de repente, meus últimos meses voltando como filme silencioso. Olhares apressados, carinhos que se tornaram protocolar, visitas marcadas com justificativas de agenda, abraços que não pousavam o corpo, só o osso. Talvez eu tenha fingido que não via. A gente que ama faz isso, se enganando com esperança. Mas o telefone que toca no momento exato é um sino. E sino não é música por acaso. Sino chama. Ele me contou o que viu. Não foi grito, não foi correria. Foi método, gente de dentro que conhece onde ficam os copos, onde range a tábua do corredor, onde o cachorro não late. Disse que viu mãos abrindo a gaveta do aparador. A gaveta do aparador. Nela eu guardo coisas que não são tesouro para o mundo, mas são vida para mim. Fitas de cabelo das minhas meninas quando ainda me chamavam de mãe com voz pequena. O bilhete que minha neta me escreveu no dia em que aprendeu a formar frases. Um envelope pardo, sem nome, com um pequeno testamento que escrevi de própria mão, não pela fortuna que não tenho, mas pela vontade de ordenar o pouco. E lá no fundo, presa por elástico, uma cópia da escritura da casa, papel antigo, cheiro de tempo, aquele amarelo que denuncia as décadas. Eu senti uma navalha de vento na nuca quando ouvi a palavra gaveta. Não chorei. Quem me olha de fora acha que é frieza. Não é. É que eu sou do tempo em que a lágrima devia escolher a hora. E ali não era hora de chorar, era hora de lembrar quem eu sou. Não mendiguei afeto quando era jovem e a cidade me achava invisível. Não seria agora. Levantei, lavei as mãos com sabão de coco e deixei a chaleira cantar um pouco mais. O som da água fervendo é meu relógio de combate. Abri a porta da cozinha e senti a casa respirando comigo. O corredor comprido, o retrato de casamento na parede, a sombra da mangueira desenhada no chão da sala. Minha casa nunca me mentiu. Quem me mentiu foram os rostos que eu mesma alimentei. Meu vizinho continuou, mais baixo. Contou que viu bolsas grandes encostadas perto do sofá. Disse que ouviu a palavra venda sussurrada, como quem tem vergonha do volume que ela ocupa nos ouvidos. Ouviu também uma risada curta, daquelas que não estouram alegria, apenas aliviam culpa, e uma frase que ele repetiu tremendo. Ela não precisa saber. No meu corpo, a frase caminhou como formiga que morde. Eu toquei no bolso do avental e senti a pontinha da chave reserva. A chave reserva da porta dos fundos. Outra oração.
Nessa hora, achei que esquecer podia ser uma pena velha, mas decidi que lembraria de cada detalhe. A posição do sol batendo no aparador, o cheiro do açúcar queimando na panela, o peso dos meus ossos, as palavras do vizinho como pedaços de vidro. Eu sabia que a verdade ia me cortar. O que eu não sabia era o comprimento da lâmina. Respirei devagar, como quem mergulha. A cozinha ficou pequena, a casa ficou grande e eu, no meio, precisei escolher. A escolha da mulher que envelheceu sem pedir licença, calar e deixar o mundo me passar por cima, ou levantar e recolocar cada um no seu lugar. Eu me vi jovem por um instante. Me vi com 2 crianças agarradas na barra da minha saia. Me vi contando moedas para o arroz e o feijão. Me vi costurando de madrugada para pagar a parcela da escola. Me vi acendendo vela no domingo para pedir saúde aos meus. Não é que eu queira medalha. Isso não, quero respeito. A palavra respeito tem um travo de café forte, daqueles que a gente toma sem açúcar. Respeito sustenta em pé quando o corpo pensa em desistir. E naquele instante, eu decidi que minha velhice seria respeitada. Nem que eu precise ensinar com mão firme. Eu não sou mártir, sou raiz. A mala do meu marido ainda mora no alto do guarda-roupa, guardando documentos e uma fotografia dele sorrindo com a boca inteira. Abri a porta do quarto e fiquei diante da mala, só olhando. Às vezes, antes da tempestade, a gente precisa lembrar como é a madeira da ponte. Toquei o couro, senti o cheiro antigo e, por um segundo, escutei a voz dele na memória. Irene, não me indigue. Minha mão tremeu, mas firmei. Peguei a caixa de costura e desci para a sala com ela nos braços, como quem carrega um segredo. Costura é o mapa do meu destino. Linha que fecha, ponto que une, agulha que fura e cura. Eu sabia que a partir dali eu costuraria outra história. Não para me vingar gritando, mas para vingar com postura. Meu vizinho perguntou se eu queria que ele viesse até aqui. Eu disse que não, disse que ele já tinha feito o suficiente e que o mais que ele podia fazer era guardar esse telefonema numa gaveta sem chave, daquelas que a gente abre só quando precisa lembrar por que não deve confiar em quem abre casa alheia. Agradeci, prometi proteção e acrescentei, com a calma de quem já viu muita maré subir e descer, que meus problemas eu mesma saberia administrar. Ele suspirou, aliviado, e desligou. Eu fiquei parada com a caixa de costura na mesa, a chaleira desligada e a janela aberta para o quintal. Na parede, o relógio com ponteiros grandes fazia um barulho de coração antigo. A tarde batia nos azulejos num ângulo que sempre me lembrava agosto, mesmo sendo outro mês. Havia uma fileira de formigas atravessando o chão, e eu puxei a cadeira para que elas seguissem caminho sem interrupção. Era um gesto pequeno, eu sei, mas me lembrava que tudo que vive merece respeito. A palavra voltou. Respeito. Não é moeda, mas é pagamento. A campainha não tocou, ninguém bateu. O silêncio foi meu visitante, e nesse silêncio ouvi os passos do passado e os passos do futuro ao mesmo tempo. Passado de mulher que segurou família com dentes e unhas, futuro de mulher que não aceitará ser moeda de troca dentro da própria casa. Eu pensei nos nomes, nos rostos, nas mãos que eu mesma aqueci quando pequeninas. Pensei no que o vizinho disse sobre venda. Pensei no papel amarelado da escritura. E vi, com nitidez assustadora, o corredor do cartório, o eco dos meus passos, a caneta de ponta grossa exigindo minha assinatura. Vi também outra cena, mais adiante, como quem enxerga por trás do nevoeiro. Vi mesa grande, gente reunida, olhares baixos. Vi um envelope pardo pousado no centro, com uma letra firme no verso. Vi a palavra cláusula escrita no alto, não por maldade, mas por proteção. Vi mãos trêmulas pegando água. Vi vozes procurando desculpas. E vi minha voz, calma, baixinha, porém inteira. Eu não grito para ensinar, eu firmo. A tarde cedeu um tom de cobre. Eu levantei, fui ao aparador e puxei a gaveta devagar. Dentro tudo parecia no lugar, só parecia. Há um desalinho que só o dono reconhece. A fita de cabelo estava um dedo deslocada, o bilhete da neta meio torto, o elástico da escritura com uma volta a mais. Toquei os papéis com a ponta dos dedos, sentindo a pele arrepiar. Eu sempre me achei cuidadosa. Agora, prometi a mim mesma ser precisa. Peguei um caderno de capa dura, aquele onde anoto receitas e lembranças de contas pagas, e escrevi 3 palavras. Hoje, gaveta, testemunha. Fechei e coloquei o caderno na prateleira mais alta, como quem acende uma vela invisível. Sempre achei que coragem fosse coisa de moço, que moço não pensa, vai e faz. Com os anos,
Descobri que coragem é coisa de velha, porque a velha pensa, vê o abismo, mede o vento, calcula a ponte e ainda assim atravessa, não pelo impulso, pelo dever de ser inteira consigo mesma. Eu olhei para minha mão enrugada, com as veias saltadas, e sorri de canto. Minha mão ainda segura panela e papel. Minha mão ainda assina o que for preciso. Minha mão ainda fecha e abre a vida. E se for necessário, minha mão ensinará o abecedário do respeito a quem desaprendeu a ler. Não contei a ninguém naquele fim de tarde. Não liguei para filhos, não mandei mensagem para netos. Não procurei confidente. Falar cedo é gastar pólvora com céu molhado. Em vez disso, passei um café forte, cortei um dos pães e comi olhando a rua pela fresta. O vizinho passou com o cachorro, não levantou a cabeça, mas eu senti a fidelidade no passo. Gratidão não precisa de aceno. Ela se reconhece de costas. Terminei o café e tirei do fundo da cristaleira uma pequena caixa que quase ninguém sabe que existe. Dentro, guardo coisas que valem mais que ouro para quem conhece a história. Uma foto 3x4 do meu marido, uma lembrança de batismo e uma chave pequena que não abre portas de casa. Abre caixas de segredo. A chave bateu frio na palma. Eu a coloquei no bolso do avental com o cuidado de quem deposita um voto, porque o que virá exigirá não só memória, mas método. Minha vingança não será barulhenta. Minha vingança terá a educação de uma assinatura bem escrita e o peso de uma porta trancada na hora certa. Antes de escurecer, fui ao quintal. A mangueira desenhava sombra de rendas no cimento. Peguei a mangueira de água e lavei a calçada com movimentos circulares, como quem apaga pegadas. Gosto desse gesto. Ele limpa e ao mesmo tempo reordena meu pensamento. Enquanto a água corria, eu dizia baixinho para mim mesma que a casa é corpo, e que corpo que se respeita não aceita mão indevida. A água foi secando devagar, e eu pude ver com clareza a superfície brilhando. Era um pequeno prenúncio do que eu faria com minha história. Limpar, reorganizar, proteger. Voltei para dentro, fechei a janela, pendurei a chave no prego e apaguei a luz da sala. A noite chegou como xale delicado nos meus ombros. Eu a aceitei, não com medo, com domínio. Subi a escada com o cuidado de sempre, abri o armário e de lá de cima peguei a mala do meu marido. Coloquei-a sobre a cama, passei a mão no couro e sussurrei sem vergonha de ser ouvida por ninguém. Amanhã. E amanhã para mim não é data, é postura. Agora eu falo com você, que está me escutando. Se um dia seu telefone tocou com um aviso que mudou o ar da sua casa, se alguém lhe pediu promessa para contar o que viu enquanto você estava ausente, deixe sua história nos comentários. Quero saber como você enfrentou, que chaves você pendurou, que portas precisou fechar. Se esta narrativa fez sentido, se inscreva no canal e deixe seu like. É assim que a nossa roda de vozes se fortalece. Aqui, ninguém mais fica cega em casa própria. Aqui, a gente aprende a transformar aviso em atitude e silêncio em dignidade. Amanhã começa agora. Depois daquela ligação, a noite não caiu do mesmo jeito. As paredes da casa, que sempre me guardaram como um colo, começaram a aparecer olhos atentos, como se tudo estivesse me observando em silêncio. A cada passo que eu dava, o assoalho rangia diferente. O vento pela fresta da janela já não parecia brisa, mas sussurro. O vizinho havia falado pouco, mas suficiente para plantar uma sombra dentro de mim. Gente de dentro, essa expressão martelava como sino antigo. Quantas vezes ao longo da vida não me disseram que os maiores perigos não vêm da rua, mas da mesa onde você reparte o pão? Eu quis acreditar que com minha família seria diferente. Quis acreditar que o amor que investi era muralha contra a ingratidão. Mas muralhas também racham. E rachaduras não fazem barulho até o dia em que desabam. Fui até a cozinha, acendi a luz e sentei à mesa. A caneca de café ainda estava ali, com um resto frio no fundo. O cheiro amargo subia devagar, como lembrança teimosa. O relógio da parede marcava 8 da noite. Eu olhava os ponteiros se moverem, tentando achar um ritmo que me devolvesse calma. Mas cada minuto parecia me dizer: já está acontecendo e você não sabe até onde vai. Peguei o caderno onde costumo anotar contas pagas e lembrei da lista de compras que fiz no mês anterior. Açúcar, arroz, feijão, óleo. Minha vida inteira foi assim. Listas de cuidado, listas de provisão, listas de amor traduzido em tarefas. Nunca fiz lista de desconfiança. Nunca imaginei que teria que escrever palavras como traição, roubo,
Mentira ao lado dos nomes de quem nasceu do meu ventre. Mas naquela noite, pensei em abrir o caderno numa página em branco e escrever apenas uma palavra grande: dúvida. Lembrei de pequenas coisas dos últimos meses. Mariana, minha filha mais velha, vinha sempre apressada. Dizia que tinha reunião, dizia que não podia demorar, dizia que a vida estava corrida, mas ainda assim, nunca esquecia de perguntar sobre a escritura da casa, sempre em tom de cuidado, como quem pergunta sobre a saúde de alguém. Mãe, a senhora já guardou direito aquele documento? É importante ter alguém de confiança para ajudar. Eu sorria e respondia que estava tudo em ordem. Na época, achei que fosse zelo. Agora parecia chaveiro tentando achar a fechadura certa. Beatriz, a mais nova, se mostrava diferente. Ela não perguntava sobre papéis, mas tinha mania de abrir armários sem pedir. Procurava copos, talheres, toalhas. Eu dizia que pegasse o que quisesse, mas no fundo estranhava. Parecia sempre sondar, sempre medir. Uma vez, até abriu a gaveta do aparador. E eu ri, disfarçando a estranheza. Disse que ali não havia nada de valor, mas ela sorriu de um jeito que ficou preso na minha memória. Um sorriso de quem não acreditou. Naquele instante, tudo isso voltou como peças de quebra-cabeça que se encaixam sozinhas. O vizinho não tinha inventado nada. Ele só tinha colocado nome no que eu já sentia sem admitir. Havia algo errado dentro da minha própria casa. Levantei e fui até o corredor. As fotografias na parede me acompanharam. Ali estavam minhas filhas pequenas, de uniforme escolar, cabelos trançados, olhos brilhando para mim. Ali estava o retrato de família num Natal de mesa simples, mas cheia de riso. Ali estava eu, mais jovem, segurando um bolo feito com economia, mas com amor abundante. Passei os dedos sobre os vidros das molduras e senti o frio atravessar minha pele. Pensei, onde foi que nos perdemos? A dúvida não era só sobre documentos ou herança. Era sobre amor, era sobre verdade, era sobre o laço que parecia se desfazer como linha velha que não segura mais o tecido. Fui até a sala, me aproximei do aparador. A gaveta parecia respirar sozinha. Coloquei a mão sobre a madeira e senti a vibração da minha própria angústia. Não abri, não naquela noite. Eu sabia que, se abrisse, veria os papéis, as fitas, os bilhetes, tudo aparentemente intacto, mas meu coração me dizia que já tinham sido violados. E olhar para eles não me traria resposta, apenas mais dor. Fechei os olhos e pensei, o que dói não é a gaveta mexida, é saber que mãos conhecidas ousaram tocá-la sem permissão. Sentei no sofá e deixei a luz da rua entrar pela cortina. O farol dos carros riscava a parede como facas de luz. O som dos passos de vizinhos no calçamento soava como alerta. A cada sombra que passava, eu sentia que o mundo sabia mais da minha casa do que eu mesma. Era como se eu tivesse sido a última a perceber que o castelo estava sendo saqueado. Coloquei as mãos sobre o colo e comecei a refletir. Minha vida inteira confiei. Entreguei senhas, entreguei segredos, entreguei até minhas horas de descanso. Nunca imaginei que precisaria desconfiar de quem mais amei, mas naquela noite, a dúvida entrou em mim como hóspede indesejado e não havia como expulsá-la. Comecei a pensar em passos futuros. Não queria agir no calor da emoção. Quem grita perde o fio. Eu precisava agir como sempre agi, com método, com calma, com a sabedoria de quem aprendeu a cozinhar feijão em fogo baixo. O vizinho me alertou, mas a decisão era minha. O que fazer? Confrontar logo? Ficar em silêncio e observar? Fingir que não sabia e preparar uma resposta no momento certo? A dúvida não era apenas sobre acreditar ou não. Eu já acreditava. A dúvida era sobre qual caminho escolher para recuperar o respeito que me foi roubado em silêncio. Fui até a varanda. A lua estava alta, redonda, clara. A luz dela caía sobre o quintal e fazia brilhar as folhas da mangueira. O cheiro da noite tinha um frescor úmido, trazendo lembranças da minha juventude, quando eu ainda sonhava em viajar, conhecer o mundo. Não conheci. Minha viagem foi dentro de casa, entre panelas, roupas para lavar e sonhos que plantei nas filhas. E agora, a lua parecia me perguntar, você ainda vai se deixar trancar em silêncio? Entrei de novo e fechei as cortinas. A casa ficou escura, mas dentro de mim, algo acendeu. A dúvida era real, o medo era real, mas havia também uma certeza nascendo. Eu não deixaria que me roubassem a dignidade. Se fosse preciso enfrentar, eu enfrentaria. Se fosse preciso me calar para preparar o golpe certo, eu me calaria. Mas uma coisa eu não faria nunca mais: fingir que não via.
Naquela noite me deitei, mas não dormi. Os olhos fechados só projetavam imagens da gaveta, das palavras do vizinho, das lembranças das filhas. Cada detalhe parecia uma peça de um quebra-cabeça maior, que em breve eu conseguiria montar. E quando montasse, a imagem final não seria apenas a de uma traição. Seria também a de uma mulher que não se deixa quebrar, porque medo eu senti sim. Mas medo nunca foi muralha. Medo é ponte. E eu estava pronta para atravessar. A manhã seguinte nasceu sem pressa. Mas eu acordei antes do sol. Havia um peso no peito que não gritava. Apenas me mantinha alerta como o canto abafado de um galo ao longe. Acendi a luz da cozinha e deixei a chaleira no fogo. O vapor se ergueu devagar, como se quisesse escrever no ar tudo o que eu ainda não tinha coragem de ler. O telefone tocou às 7 em ponto. Era o vizinho. A voz dele veio mais firme, como quem dormiu pouco, e decidiu que o silêncio não serve. Dona Irene, posso passar aí rapidinho? Eu disse que sim, enquanto esperava. Alisei a toalha de mesa, ajeitei uma xícara extra e limpei um farelo inexistente. Há gestos que a gente faz para encorajar o coração. Receber bem é um deles. Ele chegou com passos cuidadosos, quase um pedido de licença. É um homem de meia idade, desses que carregam honestidade nos ombros. Entrou, tirou o boné com respeito e aceitou o café. Não olhou muito para mim no começo, como se a coragem estivesse colocando o uniforme. Quando finalmente ergueu os olhos, havia decisão ali. Dona Irene, preciso contar com detalhes o que vi. O senhor está seguro aqui, eu disse. Ele respirou fundo e começou. Disse que passou em frente à minha casa pouco depois de eu ter saído ainda no fim da tarde. Notou a cortina do quarto mexendo, mas o vento estava parado. Achou que eu tivesse voltado e ia me chamar para perguntar de uma conta do condomínio, mas parou no portão. A janela do meu quarto estava só encostada. Por ela, ele viu luz acesa e ouviu vozes. Gente de dentro, repetiu, como quem confirma o próprio medo. Eu não perguntei quem, mas meu corpo inteiro já sabia os nomes. Ele falou da sala como se estivesse descrevendo uma cena em câmera lenta. As bolsas grandes encostadas perto do sofá. Um notebook aberto na mesa de centro. Folhas espalhadas com marcações de caneta. O aparador com a gaveta aberta. Um objeto de metal apoiando o tampo para que não corresse o risco de fechar sozinha. Disse que viu mãos conhecidas revirando envelopes, dobrando papéis, fotografando páginas com o celular. Eu segurei forte a alça da xícara, mas não tremeu. Quando o assunto é a nossa casa, as mãos aprendem a ser muralha. Ele não foi embora de imediato. Ficou ali, rente ao portão, com a postura de quem tenta decidir se invade o próprio medo ou recua para preservar a alma. Ouviu palavras que eu não queria ouvir da boca dele, mas pedi que ele não poupasse. Só assim se costura a verdade. Ouviu a palavra venda, ouviu a palavra cartório. Ouviu também uma frase que a noite anterior já tinha sussurrado e que agora veio em voz cheia. Ela não precisa saber. Outra frase veio amarrada atrás. Quanto antes assinarmos, melhor. Assinarmos. Naquela letra do plural mora a pressa de quem se acha dono do que não é. Eu respirei devagar e pedi que ele fosse com calma. Ele obedeceu. Disse que viu minha gaveta do aparador ser esvaziada aos poucos, em pilhas ordenadas. Disse que ouviu risos breves, o tipo de som que não se sustenta sem cair em silêncio. Repetiu que percebeu uma lista em cima do sofá, escrita à mão, com tópicos marcados por números. Item 1, documentos antigos. Item 2, procuração. Item 3, ligar para o corretor. Item 4, mãe não pode ser avisada. Quando ele disse a palavra procuração, o ar da cozinha pareceu mover as paredes. Eu não chorei. Lembrei a mim mesma de que as lágrimas são um recurso precioso e, como todo recurso precioso, precisam de hora certa. Em vez disso, pedi que ele me contasse mais. Ele gaguejou, talvez arrependido de ter vindo tão longe. Eu servi mais café e ofereci pão. O cheiro do pão quente é minha tática contra o colapso. O mundo pode estar despencando, mas o aroma do que alimenta devolve o corpo ao lugar. Ele aceitou um pedaço pequeno, como quem não sabe se tem direito à fome diante da história dos outros. Falou então de algo que eu não esperava. Disse que viu uma folha impressa com um cabeçalho. Ele não leu por completo, mas reconheceu a palavra minuta. Já trabalhou com escritórios, disse ele. Minuta de procuração, prosseguiu. Como quem coloca uma chave na tranca. Havia espaços em branco, linhas para nomes e um trecho destacado sobre poderes para vender, negociar, representar. Ao lado da folha, uma caneta de tinta azul destampada e sobre a mesa
um carimbo. Ele jurou que era um brinquedo, um carimbo qualquer. Mas para mim a imagem do carimbo veio como trovão. Não era sobre a ferramenta, era sobre o desejo de selar o que não se merece. Minha cabeça ficou muito quieta por dentro. Quando a mente fica silenciosa assim, não é vazio, é precisão. Lembrei da minha assinatura. Lembrei de como o O do meu nome se fecha apertado e de como a última letra sempre escapa um pouco para a margem. Lembrei da força que meu marido me ensinou quando assinamos a escritura da casa, há tantos anos. Ele segurou minha mão por cima do papel e sussurrou no meu ouvido que a letra precisava saber onde mora a dignidade. Naquela manhã, eu decidi que ninguém ia usar minha letra como cavalo para puxar a carroça deles. Perguntei ao vizinho se ele tinha visto mais alguém. Ele disse que não, que eram apenas os mesmos 2 rostos que costumam sair da minha casa com pressa. Eu engoli a informação como se fosse água de chuva. Não é doce nem amarga. É real, e a realidade tem o gosto que a gente escolhe dar quando decide o que fazer com ela. Eu escolhi que, a partir dali, minha realidade seria método. Sem grito, sem acusação vazia, sem teatro. Agradeci ao vizinho como se fosse filho. Eu sabia que o passo que ele deu custava caro. Ele olhou para o chão, envergonhado de estar me trazendo dor. Eu toquei no antebraço dele com a ponta dos dedos, gesto pequeno que aprendi a fazer quando as palavras pesam demais. Disse que ele não deveria carregar culpa. Quem carrega culpa é quem abre gaveta de mãe e tenta apagar a assinatura de vida. Ele assentiu, colocou o boné e me pediu mais uma vez que eu não dissesse seu nome. Prometi. Há promessas que eu guardo como quem guarda foto antiga dentro da Bíblia. Depois que ele saiu, a casa ficou diferente. O som dos pássaros do quintal voltou, como se viesse de mais longe. Fui até a sala com passos medidos. Parei diante do aparador e rezei sem palavras. Puxei a gaveta com carinho. Os objetos me olharam de volta. Eu sei quando as coisas me observam. A fita da minha filha estava mais frouxa do que eu deixo. O bilhete da neta estava dobrado ao meio, e eu sempre guardo ele aberto, exibindo o desenho torto de um coração. O envelope pardo parecia intocado, mas o elástico tinha uma marca de unha que não era minha. Eu reconheço minhas unhas no papel e reconheço as que não são. Retirei o envelope e o coloquei sobre a mesa. Não abri, preferi sentir o peso primeiro. O papel amassou um pouco sob o meu dedo indicador. A textura não mente, havia sido manuseado. O coração bateu mais forte, mas em cadência. É assim que quero o meu coração agora, pensei. Bater como relógio de igreja, escaleado, preciso, chamando cidade inteira para a missa do juízo quando for hora. Fui até o quarto e liguei a impressora antiga que quase não uso. O visor piscou com uma mensagem. Documento pronto para imprimir. Eu não lembrava de ter deixado nada em fila. Apertei para cancelar e vi um nome no topo da fila que não reconheci. Procuração simples. A pele dos meus braços acendeu em pontos. A tecnologia às vezes é uma velha fofoqueira. Guarda e entrega. Fui até a cozinha e trouxe um papel e uma caneta. Anotei a hora, anotei o que vi, anotei o que o vizinho dissera, anotei como a gaveta sorria torta. Manter registro é como costurar pano fino. Se você não firme o ponto, a trama abre. Abri o armário da área de serviço e peguei uma caixa de plástico onde guardo ferramentas e bugigangas que os outros desvalorizam, mas que para mim são mapa. Dentro, um rolo de fita de papel, 2 lacres antigos, uma etiqueta de preço já sem cola e um caderninho de capa vermelha. No caderninho escrevi um título que me pareceu uma reza: Inventário do Invisível. Ali eu passaria a registrar o que se move quando ninguém olha. Anotei, página a página, os talheres contados, a ordem dos copos, a posição das molduras, o número de folhas dentro do envelope pardo. Toda a casa tem respiração. Eu aprenderia de novo o ritmo da minha. Voltei à sala e sentei na cadeira vazia diante da mesa. A cadeira vazia é meu tribunal. É ali que escuto, ali que decido, ali que absolvo e condeno. Coloquei o envelope pardo no centro, a caneta ao lado e deixei a chave reserva da porta dos fundos sobre o papel. 3 objetos, 3 sentinelas. A caneta para lembrar que minha letra me pertence, a chave para lembrar que quem entra por trás sem convite vai encontrar ferro, o envelope para lembrar que a história da casa tem dono. Pensei nos próximos dias como quem desenha mapa em guardanapo. Eu ajudaria a vida a me ajudar. Não contaria nada a ninguém. Permitiria que acreditassem que continuo distraída. Deixaria a gaveta com aparência de descuido proposital, mas por dentro
Amarraria cada papel como quem amarra laço em cabelo de criança. Faria uma cópia atualizada da escritura e guardaria em lugar que não é lugar, a cantos de casa que só os olhos da dona reconhecem. Subiriam as escadas e desceriam, mexeriam e ririam. Eu sorriria de volta por fora. Por dentro, eu contaria passos. De tarde fui ao quintal e cortei 2 ramos de manjericão. Coloquei na janela da cozinha. Gosto de cercar com cheiro bom o que precisa de proteção. Enquanto o aroma se espalhava, eu revi mentalmente as palavras do vizinho. Item 1. Documentos antigos. Item 2. Procuração. Item 3. Ligar para o corretor. Item 4. Mãe não pode ser avisada. Eu redefini o número de cada item dentro de mim. Primeiro, mãe se avisa e a mãe sou eu. Segundo, a casa só sai do lugar quando a raiz consente. Terceiro, corretor que entra sem respeito encontra a porta fechada no batente. Quarto, aviso dado vira armadura. Antes do pôr do sol, ouvi passos conhecidos no portão, vozes familiares, a pressa de sempre, o perfume caro que tenta nublar o ar simples da minha sala. Abri a porta com a calma de quem havia sido avisada pelo próprio tempo. Eles entraram com beijos no rosto, com frases doces, com perguntas sobre minha saúde. Eu respondi com serenidade. Enquanto falavam, reparei nos olhos que passeavam pela casa, como fazem os turistas dentro de igreja. Olham para cima, para os lados, procuram ouro, sentaram no sofá e começaram conversas de quase nada. Eu, no entanto, ouvi cada pausa, cada respiração. Em certo momento, Mariana perguntou pelo aparador. Ela sempre pergunta. Disse que lembrava de um álbum antigo de fotografias, se podia ver. Eu disse que, claro, que a memória precisa respirar. Abri a gaveta com naturalidade e tirei apenas o álbum. O envelope pardo permaneceu imóvel, protegido por minha mão que fingiu distração. Vi a pontinha dos olhos dela, tentando medir a distância entre o que eu tirava e o que eu deixava. Sorri por dentro. Quem aprende a cozinhar com fogo baixo entende de tempo. Ficaram pouco. Dizem que a semana seria corrida, que voltariam com mais calma. Enquanto se despediam, notei Beatriz encostando a bolsa maior mais longe da porta, como quem planeja retorno. Eu apontei para o chão e disse que a bolsa ficava melhor do lado de fora, porque a casa estava com o piso encerado. Foi metade mentira, metade aviso. Ela sorriu com leve acidez e recolheu. Eu sorri com pêssego e pedra. Depois que saíram, fechei a porta devagar. Encostei a testa na madeira por um segundo e respirei com o peito inteiro. Voltei à cozinha, recoloquei a chaleira no fogo e encostei a caneta dourada na beira da mesa. Não é a mesma de Clara, pensei de relance, assustando-me com a lembrança de outra história, outra mulher, outro roteiro que o mundo inventaria. Esta caneta era minha e não carregava passado de ninguém além do meu. Sorri da própria divagação e voltei ao que importava. A água ferveu. O vapor desenhou arabescos no ar, como véus que dançam antes do casamento. Eu casei de novo comigo mesma naquele instante. Reafirmei o voto que fiz ontem à noite. Dignidade não é empréstimo, é posse. Caminhei até o aparador uma última vez antes de escurecer. Abri a gaveta e peguei o envelope pardo. Desta vez, eu abriria. Tinha uma razão prática, não curiosa. Eu contaria as folhas. Eu marcaria a borda com uma linha quase invisível a lápis. Eu faria um inventário do invisível com a disciplina de quem conta a oração no rosário. Sentei na mesa, ajeitei a luz, respirei, abri o envelope. O cheiro de papel antigo me abraçou como lembrança da minha mãe dobrando cartas na cozinha de chão frio. As folhas estavam lá. Contei uma a uma. O cadastro do IPTU, a cópia da escritura, a certidão velha, o comprovante antigo do financiamento já quitado. Toquei cada borda como se estivesse lendo braille de destino. Quando terminei de contar, anotei o número discretamente no caderno vermelho. Depois tracei a linha de lápis no canto inferior de todos os papéis. Era a minha cerca invisível. Se alguém os tirasse, eu saberia. Guardei tudo de volta, estiquei o elástico e fechei o envelope. Devolvi ao lugar com a precisão que aprendi a cultivar. Passei a mão na madeira do aparador, como quem agradece a casa por se manter de pé. Subi as escadas, lavei o rosto, escovei os dentes com a calma de quem veste o uniforme da própria justiça. Antes de dormir, deixei no criado mudo 3 coisas: a chave, a caneta, o caderno vermelho. 3 guardiões pequenos para uma mulher que decidiu vigiar a própria história. Apaguei a luz e deitei. O quarto escuro cheirava a sabão
e a noite limpa. Fechei os olhos e no cinema silencioso da mente, vi de novo a minuta de procuração que o vizinho disse ter visto, mesmo sem ler por completo. Vi linhas e espaços, vi uma assinatura falsamente voluntária tentando nascer no papel. Sorri de leve, sem alegria nem tristeza. Sorri porque entendi, com a claridade que só a escuridão dá, que a assinatura que querem não existe. Existe a minha, e ela não se entrega a quem confunde amor com chance. Na manhã que virá eu irei ao cartório, não para vender, para registrar o que é meu por direito e para blindar meu nome com as palavras certas. Ainda não decidi quais, mas sei que soarão como cadeado bem ajustado. Até lá, deixarei a casa respirar comigo. Ela sabe o caminho de volta para a ordem. E eu sei o caminho de ida para a verdade. A revelação não me destruiu, ela me alinhou. E quando a vida nos alinha, o corpo inteiro aprende a falar a língua do respeito. Amanhã, a minha língua será documento. Minha voz, cláusula, meu silêncio, estratégia, minha memória testemunha. E a chave, como sempre, pendurada no mesmo prego, lembrando a quem entrar que esta casa tem dona e que esta dona não esquece. A madrugada avançou como se tivesse pernas longas. A cada hora que o relógio marcava, eu me via mais desperta do que antes. O corpo pedia descanso, mas a mente não permitia. A verdade que o vizinho me trouxe não saiu da sala. Ficou ali, sentada na cadeira vazia, me encarando, exigindo que eu a escutasse até o fim. Levantei antes do galo cantar. A casa estava mergulhada em silêncio. Um silêncio tão espesso que parecia ter textura. Abri a janela da cozinha e o vento frio entrou, trazendo o cheiro de terra molhada da noite anterior. Inspirei fundo. O ar parecia me atravessar e, ao mesmo tempo, pesar dentro de mim. Era como se cada partícula de oxigênio carregasse uma pergunta. O que você vai fazer, Irene? Preparei café forte. Enquanto a água passava pelo pó e o aroma se espalhava, minha mente voltou às lembranças. Eu tinha 20 anos quando segurei Mariana no colo pela primeira vez. Era madrugada igual àquela. E o mundo inteiro parecia caber no choro miúdo dela. Eu a embalei com promessas que ninguém ouviu. Só Deus. Prometi que nunca faltaria pão. Prometi que nunca faltaria cuidado. Prometi que eu daria a vida se fosse preciso. Alguns anos depois, veio Beatriz. Outra madrugada, outro parto, outro grito que me fez sentir inteira. 2 meninas, 2 corações que me ensinaram o que era viver fora de mim mesma. Eu me tornei raiz e tudo o que fiz desde então foi para que elas crescessem fortes, livres, seguras. E agora, pensar que essas mesmas mãos que um dia puxaram minha saia pedindo colo, estavam agora mexendo em gavetas, tramando venda de casa, planejando falsificar minha voz num papel. Essa lembrança mordia minha alma como cão raivoso. Segurei a xícara de café com firmeza. O calor atravessou a porcelana e se espalhou pelos meus dedos. Era como se eu precisasse desse contato físico para lembrar que ainda estava no controle. O corpo em pé, o coração batendo, a mente alerta. Eu ainda era dona da minha história, mas o conflito interno era grande. Parte de mim queria pegar o telefone naquele instante, ligar para as 2 e dizer tudo. Queria confrontar, queria colocar o peso das palavras como pedras no caminho delas. Mas a outra parte, mais sábia, me lembrava de que gritos não produzem justiça. Justiça verdadeira nasce do silêncio que observa, do olhar que percebe, da mente que calcula. E foi nesse dilema que fiquei por longas horas. Passei pelo corredor e toquei novamente as fotografias na parede. O frio do vidro parecia zombar de mim. Ali estavam registros de um tempo em que ainda éramos família. Lembrei de uma foto específica, tirada num aniversário simples, bolo coberto de glacê barato e velas tortas. As 2 meninas sorriam ao meu lado com as mãos sujas de açúcar. Eu estava cansada, mas feliz. Não havia luxo, mas havia verdade. Agora, olhando para aquela foto, a pergunta me perfurava. Em que momento deixei de ser mãe para me tornar obstáculo? Fui até o quarto e abri a gaveta da cômoda. Tirei de lá uma caixinha de madeira que guardo desde o tempo em que era moça. Dentro, cartas antigas, flores secas, pequenos objetos que contam a história da minha vida. Peguei uma foto do meu marido, ainda jovem, sorrindo de canto. Fiquei olhando para ela e ouvi sua voz dentro da minha memória. Irene, nunca mendigue respeito. Ele sempre dizia isso quando voltava cansado do trabalho,
E eu me queixava das humilhações da vida. Respeito. Essa palavra martelava como sino dentro de mim. Eu havia passado décadas acreditando que respeito se conquistava apenas com amor e sacrifício. Mas agora via que respeito também exige postura, exige limite, exige a coragem de dizer não. Sentei na beira da cama e comecei a pensar em planos. Se eu confrontasse imediatamente, elas poderiam negar, poderiam inverter, poderiam me chamar de velha desconfiada, de mente cansada. Já me chamaram assim algumas vezes em tom de brincadeira, mas agora eu entendia que havia veneno nas palavras. Se eu ficasse calada para sempre, permitiria que seguissem tramando até me arrancarem da própria casa. E isso eu não aceitaria. Minha casa não é só tijolo e telha. É o testemunho da minha vida. É a extensão da minha alma. Restava, então, a terceira opção, o silêncio estratégico. O silêncio que não é covardia, mas arma. Eu deixaria que acreditassem que eu continuava inocente, distraída, mas por dentro, armaria minhas próprias defesas. Prepararia documentos, guardaria provas, organizaria testemunhos. Foi nesse instante que entendi. O conflito não era apenas sobre elas, era sobre mim. Eu precisava decidir que tipo de mulher eu seria na minha velhice. Uma que aceita a humilhação em nome da paz ou uma que escolhe a dignidade, mesmo que para isso precise enfrentar quem mais ama. As lágrimas vieram, mas não como rio desgovernado. Vieram como chuva mansa, lavando o rosto devagar. Eu as deixei cair. Elas não eram sinal de fraqueza, mas de limpeza. Eu precisava lavar a alma para enxergar o caminho com clareza. Quando a chuva interna cessou, eu estava mais leve. O coração ainda doía, mas doía de forma organizada, como dor de parto. Uma dor que anuncia algo novo chegando. Levantei-me, fui até a cozinha e abri a gaveta dos talheres. Peguei uma faca simples, daquelas que cortam pão mais do que carne. Passei a mão pelo cabo de madeira e pensei, não é arma que eu preciso. É firmeza. Coloquei a faca de volta e fechei a gaveta. O barulho seco do metal batendo na madeira foi como um martelo em tribunal. A sentença estava dada. Eu não seria vítima. Voltei para a sala e me sentei diante do aparador. Toquei de novo a gaveta. Dentro dela, os papéis respiravam como feridas abertas. Mas agora eu sabia. Cada papel ali era um tijolo da minha fortaleza. Eles pensavam que aqueles documentos eram apenas propriedade, herança, valor material. Não, para mim eles eram memória. Eram minha vida traduzida em letras. E ninguém tem o direito de roubar a vida de uma mulher que ainda está viva. Fechei os olhos e imaginei o que faria. Vi-me indo ao cartório. Vi-me assinando documentos novos. Vi-me deixando instruções claras para o futuro. Vi-me desarmando as armadilhas que prepararam para mim. E, ao mesmo tempo, vi-me olhando para elas em silêncio, sem precisar levantar a voz, apenas deixando que a vergonha fizesse o trabalho que eu não precisaria fazer. O sol começou a nascer, tingindo a janela de dourado. A luz invadiu a sala e iluminou a fotografia do meu casamento, pendurada na parede. Eu e meu marido, jovens, sorrindo, acreditando num futuro de amor. Senti que ele estava comigo, não em carne, mas em memória. E memória é força. Abracei a mim mesma e disse em voz baixa: "Você não vai se perder, Irene. Você vai se levantar." Naquele amanhecer, o conflito interno ainda não estava resolvido por completo, mas algo já estava definido. Eu não seria mais espectadora da minha própria vida. Eu tomaria as rédeas, mesmo que isso significasse enfrentar quem um dia me chamou de mãe com ternura. Porque dignidade não é presente que se recebe, é escolha que se faz. E eu havia acabado de escolher. A claridade do dia seguinte não veio como costume. Entrou pela janela com uma espécie de intenção, como se a luz também estivesse disposta a ajudar. Eu levantei às 6, varri a cozinha em círculos lentos e acendi o fogo para o café. O cheiro se espalhou pela casa como um costume antigo que decide permanecer. Abri o caderno vermelho e reli o que havia anotado na véspera. Inventário do invisível. A caneta riscou mais uma linha com data e hora. Era assim que eu ia conduzir aquele dia. Cada gesto registrado, cada detalhe guardado, cada fenda iluminada. Escolhi minha roupa com calma. Nada de cores dramáticas, nada de luto antecipado. Vesti um vestido azul claro, prendi o cabelo e passei um batom discreto. Não para agradar ninguém, para me lembrar de que, mesmo no meio da guerra, a mulher que eu sou ainda se apresenta inteira. Coloquei no bolso do avental a chave pequena da caixa de segredos, aquela que só eu sei
onde se esconde quando não está comigo. A outra chave, a da porta dos fundos, ficou no prego de sempre. Eu gosto da fidelidade das coisas quando a fidelidade das pessoas começa a falhar. Antes das 7h30, eu já estava no cartório. Não contei a ninguém. A moça do balcão me reconhece pelo nome e pelo jeito. Bom dia, dona Irene. Bom dia, minha filha. Pedi o que precisava sem pressa e sem rodeios. Alguns papéis para reforçar o que é meu, algumas palavras alinhadas para segurar a casa com letra firme, um reconhecimento de firma que sela a minha vontade e uma atualização que me dá voz, mesmo quando o mundo tentar me calar. Ela me tratou com respeito e me explicou com termos simples. Assinei onde foi preciso, carimbei onde me pediram, e quando saí de lá, a pasta parda debaixo do braço tinha um peso novo. Não era peso de medo, era peso de autoridade. Voltei para casa com passos contados, observando as sombras no chão, como quem lê presságios. O quintal me recebeu com o mesmo cheiro de manhã molhada. Coloquei a pasta dentro do armário alto, no espaço em que guardo frascos de vidro vazios. Gosto daquele esconderijo. O mundo procura tesouro em lugares de ouro, e eu escondo meu ouro dentro do que parece vazio. Sorri sozinha da esperteza antiga de quem aprendeu com a vida que a palavra mais segura é a que se guarda atrás do silêncio. Era dia de feira na rua de baixo. Aproveitei. Fui comprar frutas, folhas verdes, um punhado de temperos. Troquei 2 palavras com a moça do queijo, que sabe das dores dos clientes só de olhar as mãos. Hoje tem peso aí, dona Irene? Hoje tem clareza, respondi, e nos entendemos sem mais. De volta lavei folhas, cortei a polpa do mamão, deixei a mesa posta com cuidado e telefonei para Mariana e Beatriz. Voz doce, convite comum. Venham tomar um café da tarde comigo. Quero mostrar umas fotos antigas e matar a saudade. As 2 confirmaram com rapidez e frases fofas. Eu senti o perfume do teatro pelas linhas. Melhor, quando o ator pensa que a plateia é cega, ele exagera. E o exagero denuncia. Até elas chegarem, eu preparei a casa para o encontro silencioso. Não escondi a gaveta do aparador. Ao contrário, deixei-a com uma folga quase invisível, de modo que qualquer mão desatenta a fizesse abrir um dedo a mais. Coloquei sobre a mesa o álbum de fotos e, ao lado, um envelope vazio com o mesmo tipo de elástico do verdadeiro. Dentro desse envelope vazio, uma folha em branco com uma linha a lápis no canto, igual à cerca que tracei nos papéis importantes. Era minha isca honesta. Eu não queria flagrar com barulho, eu queria notar com precisão. Ajustei também a sala. A cadeira vazia que uso como tribunal ficou de frente para a janela, o sofá de lado, para que os corpos tivessem de escolher entre me encarar ou encarar a gaveta. Acendi um incenso leve de capim-limão, não por misticismo, mas porque o cheiro ajuda a mente a distinguir a presença do agora do cheiro antigo das memórias mexidas. Em cima do aparador, deixei um vaso pequeno com água e um ramo de manjericão. Proteção não é superstição quando é cuidado. Às 4 em ponto, a campainha soou. As 2 entraram com sorrisos ensaiados, perfume caro, olhos ligeiros, beijos na bochecha, elogios ao meu vestido, comentários sobre o tempo. Eu sorri com calma e as conduzi para a mesa. Servi café, bolo simples de fubá, frutas cortadas. Falamos das pequenas coisas como se nada coubesse por trás das palavras. E, enquanto falávamos, eu observava as mãos. Sempre observei. Mão revela o que a boca disfarça. Mariana segurava a xícara com firmeza treinada, mas os dedos batiam 2 vezes na alça, repetindo uma impaciência. Beatriz mexia no guardanapo sem sujar, como quem precisa ocupar a ponta dos dedos para não tatear o ambiente. Depois do café, levei o álbum para a sala. A luz da tarde caía oblíqua. Lindas poeiras dançando no feixe. Sentei na cadeira vazia e as 2 no sofá. Abri o álbum na primeira página, foto antiga da casa, quando ainda era sonho de tijolo sem reboco. Elas sorriram. Eu sorri. O tempo tem um jeito de amaciar a imagem dos dias duros. Passamos páginas devagar. Em certo momento, Mariana comentou das molduras da parede, perguntou quem tinha limpado recentemente. Eu disse que eu mesma. Ela respondeu que eu devia ter cuidado, vidro corta. Não disse por mal, disse por hábito. Hábito de tratar minha mão como frágil. Eu a encarei e disse que corte é parte do ofício de quem sustenta a casa. A frase pousou no chão como copo de cristal. Ninguém mexeu. Fechei o álbum com delicadeza e o encostei no aparador. Mimosa, a gaveta se comportou como combinado.
um dedo aberta. Mariana notou. Não foi olhar direto. Foi um deslize do olho, um reflexo. Beatriz ficou mais curiosa que a irmã. Abriu a boca para dizer algo, preferiu se calar. Eu me levantei para pegar água na cozinha e, no caminho, desliguei a televisão que estava só passando imagem de paisagem. Eu queria o som limpo para escutar movimento. Deixei as duas sozinhas na sala por exatos 45 segundos. O relógio da parede me ajudou na contagem. Água em copos, volta firme. 2 passos antes da porta eu já sabia o que havia acontecido. As cadeiras tinham mudado 1 milímetro, a cortina tinha um vinco novo, a gaveta tinha respirado 2 dedos e voltado 1. Quando entrei, as duas sorriam para o vazio. Coloquei os copos sobre a mesa e sentei. Puxei a gaveta eu mesma com naturalidade. Tirei o envelope com a folha em branco e abri, como quem não sabe o que está dentro. Uma mosca atravessou o feixe de luz e a sala ficou suspensa no zumbido. Olhei a borda da folha. Minha linha de lápis estava interrompida. Aquilo era tudo que eu precisava. Eu não sorri, não franzi a testa. Meu rosto ficou em descanso, como rocha que não se mexe com vento. Fechei o envelope, coloquei de volta e continuei a conversa sobre uma novela que nenhuma de nós assistia. Depois de mais um tempo, as duas disseram que precisavam ir. A vida corrida, vocês sabem. Eu caminhei com elas até o portão. Na despedida, Mariana disse que qualquer coisa voltaria na quinta para me ajudar com papéis. Disse papéis com a mesma naturalidade com que se diz pão. Eu respondi que quinta eu tinha compromisso cedo e que qualquer papel que precisasse de ajuda eu levaria pessoalmente para onde deve ser levado. Ela fez um aceno de cabeça que me ensinou 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que tinha pressa. Segundo, que não estava acostumada a ouvir minha firmeza. Terceiro, que a partir dali, minhas respostas seriam degraus que ela teria de subir. Beatriz me beijou e olhou por cima do meu ombro para dentro da casa. O olhar dela procurava algo que já não estava mais acessível. Quando fechei o portão, senti uma leve tremedeira nas pernas. Não de fraqueza, de descarga. O corpo da gente precisa esvaziar a tensão para abrir espaço para a coragem. Fui para a cozinha e bebi um copo de água em goles grandes, como quem volta de uma caminhada longa. Passei um pano úmido na mesa, lavei as xícaras, devolvi cada coisa ao seu lugar. Esse gesto de devolver é mais do que arrumação. É pronunciar em voz baixa a frase que comanda o meu dia. Cada um no seu lugar. Voltei para a sala, puxei a gaveta e peguei o envelope com a isca. Abri de novo. A linha de lápis cortada estava lá. Pequena, nítida, irrespondível. Peguei o caderno vermelho e registrei. Dia, hora, quem estava presente, o que foi mexido, onde a linha foi interrompida. Anotei também 2 frases que ouvi quando me levantei para buscar água. Nem deveria ter ouvido, mas ouvi porque a casa me avisou. Precisamos agilizar, ela está mais atenta. Escrevi sem raiva, sem teatralidade. Era só o retrato do momento. O retrato que um dia eu mostraria ao espelho de uma reunião. Com tudo registrado, sentei na cadeira vazia e fiquei olhando a luz da tarde se despedindo. O manjericão na água parecia um pequeno soldado em sentinela. Organizei os próximos passos dentro de mim. Amanhã eu falaria com o gerente do banco para abrir um cofre de guarda, desses que não se abre com conversa, só com chave e documento. Guardaria nele uma cópia de tudo o que importa, mais o meu bilhete escrito de próprio punho, com as instruções que não cabem em telefonema. Deixaria também uma carta para o vizinho, curta, clara, para o caso de eu precisar que alguém, além de mim, confirme o que viu. Não porque eu tema desmaiar em meio à briga, mas porque briga bem estruturada tem testemunha que sabe o que viu. Pensei ainda numa última providência. Colocar em lugar seguro o caderno vermelho e substituir por um igual de capa idêntica, mas com páginas vazias, para que olhares curiosos se satisfaçam com nada quando tentarem beber do meu poço. Não faço isso por crueldade, faço por proteção. Quem abre gaiola de passarinho sem dono perde o direito de perguntar pela música. Quando a noite chegou, eu estava tranquila e alerta ao mesmo tempo. A casa tinha sido palco e escola. Eu tinha visto o que precisava ver sem precisar levantar a voz. A prova estava em mim, nos objetos, na linha de lápis, na gaveta, na pausa incômoda que o silêncio impôs às frases ensaiadas. Senti orgulho de mim como há muito não sentia. Não por ter vencido alguém, mas por ter permanecido comigo. Antes de me deitar, fiz algo que considero sagrado. Fui até o quintal, encostei a mão no tronco da mangueira e agradeci. Agradeci por estar lúcida, por ter memória,
por ainda saber cozinhar coragem no fogo baixo dos dias. A árvore não respondeu, mas eu sei que as árvores ouvem. Entrei, apaguei as luzes, deixei a chave no prego e o coração em descanso vigilante. Agora eu falo com você, que me acompanha até aqui. Se algum dia você precisou abrir uma gaveta e descobriu que a desordem não era do vento, era de mãos conhecidas, me conte nos comentários. Quero saber como você cuidou do que era seu. Como você costurou suas provas, como você se levantou quando tentaram dobrar a sua palavra. Se esta história está soprando coragem no seu peito, se inscreva no canal e deixe seu like. Não é um gesto qualquer, é o modo de dizer que nossas vozes não andam mais sozinhas. Aqui, a gente aprende a transformar silêncio em estratégia e amor próprio em muralha. Amanhã continua no próximo capítulo. E eu vou estar aqui, firme com a caneta, a chave e a memória no lugar. O dia nasceu nublado, o céu pesado como quem guarda segredo. Para mim, foi como um aviso. Hora de firmar os passos. Acordei antes das 6, vesti um casaco de lã e preparei a pasta com os papéis que organizei na noite anterior. O caderno vermelho estava ali, fechado, com a capa gasta pelo manuseio. Ao lado dele, uma nova pasta de cartolina, ainda limpa, esperando receber as cópias que eu faria naquele dia. Peguei a chave da porta dos fundos e a guardei no bolso do vestido, não para usá-la, mas para sentir o metal frio como lembrança do que já aconteceu. Chave é oração, e eu precisava de oração para aquele passo. Tomei um café forte, cortei uma fatia de pão e comi devagar, mastigando também a decisão que havia tomado. Às 8 em ponto, saí de casa. O vizinho me viu do portão e fez um gesto discreto com a cabeça. Não trocamos palavras. Palavras às vezes são ruído. O gesto bastava. Eu sabia que ele estava comigo. Não no corpo, mas no olhar atento que acompanha sem se meter. No banco, pedi para falar com o gerente. Expliquei que precisava de um cofre. Ele me ofereceu opções. Mostrou tamanhos. Falou de valores. Eu ouvi com calma. Perguntei o necessário e escolhi um espaço que parecia pequeno, mas que para mim era suficiente. Entreguei a ele uma pasta com cópias da escritura, documentos antigos e um bilhete escrito à mão. O bilhete dizia apenas: esta casa tem dona, o nome dela é Irene. Se alguém tentar provar o contrário, abra esta pasta e a verdade vai aparecer. O gerente leu em silêncio, ergueu os olhos e assentiu com respeito. Quando saí do banco, senti o peso do medo diminuir. Era como se eu tivesse colocado parte da minha vida num cofre, que não pode ser aberto por sorrisos falsos, nem por mãos que se dizem filhas. Caminhei até a praça, sentei num banco de madeira e deixei o vento me cobrir. As árvores sussurravam como testemunhas antigas. Respirei fundo e pensei: agora eu posso voltar para casa com mais leveza. Ao chegar, abri a gaveta do aparador. Os papéis originais ainda estavam ali, marcados pela linha de lápis que tracei, intocados. Sorri de leve. Aquilo me confirmava o que eu já sabia. Elas viriam de novo, mas não tão cedo. Talvez acreditassem que a distração que fingem ver em mim continuava funcionando. Melhor, quanto mais confiantes, mais cegas. Decidi preparar outra isca. Peguei uma folha em branco e escrevi de próprio punho algumas palavras desconexas. Venda, assinatura, cartório, corretor. Escrevi sem ordem, sem frase completa. Coloquei a folha dentro de um envelope branco, sem elástico, e deixei em cima da mesa da sala, meio escondido sob uma revista antiga. Queria ver se, na próxima visita, os olhos delas pousariam ali como abelhas em flor proibida. Depois, fui até o quarto e tirei de dentro do guarda-roupa uma caixa de sapatos antiga. Dentro dela, guardo cartas velhas, contas pagas e algumas economias em notas dobradas. Peguei parte do dinheiro e coloquei em um envelope separado. Escrevi por fora: reserva para emergência. Não para usar, mas para deixar em outro lugar da casa como segunda armadilha. O dinheiro é imã de intenções. E eu precisava testar até onde iria a mão que se dizia cuidadosa. Naquela tarde, recebi uma ligação de Mariana. Ela disse que queria passar mais tarde para conversar. A voz parecia suave, mas carregava um fio de impaciência. Eu disse que estaria em casa, mas que não demorasse porque eu precisava descansar cedo. A frase foi simples, mas intencional. Eu queria deixá-la sem muito tempo para agir. Às 6h30, ela chegou. Entrou sorridente, trouxe uma caixa de biscoitos caros como presente. Agradeci e coloquei sobre a mesa. Conversamos sobre trivialidades. Ela falou do trabalho, das contas, da correria da vida. Eu ouvia em silêncio. Respondia apenas o necessário.
Meus olhos observavam os movimentos dela. O jeito como olhava para o aparador, como deixava a mão repousar sobre a bolsa grande, como caminhava pela sala fingindo admiração pelas plantas. Em certo momento, ela disse que precisava usar o banheiro. Eu assenti. O banheiro fica no corredor, mas para chegar até ele precisa passar pela sala. Levantei discretamente, como quem vai à cozinha pegar água, e fiquei parada no vão da porta. O que vi não me surpreendeu. Mariana se inclinou sobre a mesa, levantou a revista antiga e puxou o envelope branco. Leu a folha com as palavras soltas, franziu o senho e guardou de novo, mas de forma diferente, como quem não sabe disfarçar o gesto. Voltei para a sala como se nada tivesse visto. Entreguei a ela o copo de água e continuamos a conversa. Ela não mencionou o envelope, mas eu já tinha a prova que precisava. As palavras desconexas serviram como espelho, refletiram a intenção dela. Antes de ir embora, Mariana tentou sondar. Perguntou se eu precisava de ajuda para organizar os papéis da casa, se eu já tinha pensado em atualizar documentos. Sorri e disse que estava tudo em ordem, que eu mesma já tinha ido ao cartório recentemente. O rosto dela mudou de cor por um instante. Disfarçou rápido, mas eu percebi. Quando fiquei sozinha de novo, sentei na cadeira vazia e respirei fundo. A virada estava acontecendo. Não era barulhenta, não era dramática. Era silenciosa e firme como deve ser. Eu já não estava apenas reagindo, estava conduzindo. Cada passo delas era previsto. Cada gesto delas caía na rede que eu armava com calma. Peguei o caderno vermelho e anotei. Hoje, Mariana abriu o envelope da mesa, viu as palavras soltas. Perguntou sobre documentos. Está preocupada. Isso confirma que o plano delas continua. Escrevi devagar, sentindo a ponta da caneta riscar o papel como faca afiada. No dia seguinte, fui até a casa de Beatriz. Ela me convidara para almoçar. Fui com calma, de vestido florido, levando uma torta que preparei na manhã. A casa dela era moderna, cheia de objetos caros, mas fria. O cheiro de comida boa não escondia o vazio. Sentamos à mesa, comemos, rimos de algumas histórias antigas. Mas eu estava atenta. Em certo momento, Beatriz disse que precisava me mostrar algo no quarto dela. Fui atrás e sobre a escrivaninha vi uma pasta aberta com papéis que reconheci de longe. Cópias de documentos que deveriam estar apenas comigo. Não comentei nada, apenas olhei, registrei na memória e voltei para a sala. Ali estava a confirmação final. Não era mais dúvida. Não era apenas suspeita, era certeza. Elas estavam mexendo no que não lhes pertence, tramando nas minhas costas, confiantes de que eu não saberia. À noite, em casa, sentei diante do aparador mais uma vez. Toquei a gaveta como quem toca uma ferida, mas não senti dor, senti força, porque agora a virada não era apenas desejo, era realidade. Eu tinha provas, eu tinha registro, eu tinha estratégia e, acima de tudo, eu tinha dignidade. Sorri sozinha e sussurrei para mim mesma. Vocês acham que vão me arrancar de dentro da minha própria história, mas não sabem que quem escreve as últimas linhas sou eu. A semana avançou devagar, como quem carrega a jarra cheia e não quer derramar. Eu segui minha rotina com cuidado. Varri a varanda, reguei o manjericão, troquei as toalhas de mesa, liguei para 2 amigas antigas, paguei a conta de luz. Nada de extraordinário aos olhos do mundo. Mas por dentro, cada gesto era um tijolo no alicerce do que eu estava prestes a erguer. A hora de erguer viria quando o relógio da minha coragem marcasse o ponto exato. E ele marcou. Na quinta-feira, acordei antes de o céu clarear. Tomei banho, vesti um vestido marfim e prendi o cabelo com uma fivela que guardo para ocasiões que exigem firmeza. Na mesa, arrumei 3 cadeiras. A cadeira vazia de sempre ficou no centro. À direita, a cadeira da filha que gosta de argumento. À esquerda, a cadeira da filha que prefere manobra. Entre as cadeiras, um espaço limpo como o altar. Abri o armário alto e retirei a pasta que eu havia levado ao banco em cópias, mas que em casa continha os originais protegidos pelas minhas cercas invisíveis. Coloquei a pasta sobre a mesa e, ao lado, deixei o caderno vermelho com o elástico cruzado. Em cima do caderno, a caneta de ponta fina. No aparador, deixei um vaso com água fresca e um ramo novo de manjericão. Na bandeja, 3 copos. Água é testemunha melhor que vinho quando o assunto é verdade. Antes de telefonar para elas, fui até o portão do vizinho. Bati devagar, 3 toques, o nosso combinado. Ele apareceu com olhos de quem ainda recorda o que viu. Perguntei se poderia passar mais tarde, caso eu chamasse. Ele disse que sim
que ficaria de prontidão. Não pedi para que ele inventasse nada. Pedi apenas que, se necessário, repetisse o que já havia dito a mim e que manteve guardado no silêncio que nos protege. Ele assentiu com a gravidade de quem sabe que a palavra, quando carregada na hora certa, é espada. Voltei e liguei para as 2. Convidei para um café da tarde. Disse que eu precisava tratar de um assunto da casa. A palavra casa acendeu um clarão de pressa do outro lado da linha. Ouvi respostas rápidas. Tentei adivinhar as caras por trás das vozes. Disseram que viriam. Eu agradeci com serenidade e desliguei, deixando o telefone sobre a mesa como se fosse um sino que já tocou. Minutos antes da hora combinada, fechei a porta da cozinha e encostei a chave no prego. Gosto do ritual. A casa entende quando a dona se posiciona. Meus passos soaram mais densos no piso da sala, como se a madeira reconhecesse o peso da ocasião. Olhei para as fotografias na parede e pedi bênção aos retratos, não por religiosidade de costume, mas porque memória também abençoa. A campainha tocou. Eu respirei, contei até 4 por dentro e abri. Entraram com a pressa de sempre e os sorrisos de sempre. Beijos no rosto, elogio ao vestido, observação sobre o aroma de café que vinha da cozinha. Eu as conduzi às suas cadeiras com um gesto, sem muito protocolo. Sentei na minha. O silêncio que se instalou foi diferente de todos os outros. Não era o silêncio do confronto que ainda busca as palavras. Era o silêncio que já conhece a sentença, mas aguarda a leitura. Comecei com o que é simples. Servi água. Disse que estava feliz por tê-las ali, mas que precisava ser clara, porque a claridade salva quando a casa está escura. Eu não ergui a voz. Coloquei a mão sobre a pasta e disse, com a maciez que a verdade permite quando não teme, hoje nós vamos falar da minha casa. Mariana mexeu o corpo na cadeira. Beatriz endireitou a coluna. Eu senti o cheiro do nervosismo, que é diferente do cheiro da mentira. Nervosismo é suor quase frio. Mentira exala um perfume doce que enjoa. Abri a pasta sem pressa, coloquei sobre a mesa a cópia da escritura, já com as linhas de lápis discretas nos cantos. Coloquei ao lado as certidões antigas, o cadastro do imposto, o comprovante do financiamento quitado. Alinhei tudo e deixei que os olhos delas bebessem o que quisessem. Olhar também é ato que revela. O olhar de Mariana pousou rápido sobre a assinatura e depois correu para o rosto da irmã. O olhar de Beatriz foi direto para a dobra do papel e para a borda onde minha cerca invisível vive. Senti um fio de orgulho de mim mesma, não por ter vencido nada, mas por ter preparado o terreno. Peguei então o caderno vermelho, desenrolei o elástico e abri sobre a mesa. Páginas escritas com letra firme, datas, horas, descrições. Li em voz calma 2 trechos. O primeiro, sobre o dia em que tracei as linhas a lápis e contei as folhas. O segundo, sobre a tarde do encontro silencioso, quando deixei o envelope isca e voltei com copos de água. Li as frases que registrei, inclusive as 2 palavras que escutei quando estava no corredor. Precisamos agilizar. Ela está mais atenta. Li sem acusar, como quem lê ata de reunião. Mariana abriu a boca, fechou e escolheu o caminho do discurso. Beatriz começou a trançar o guardanapo, como quem precisa segurar as mãos para não traí-las. Mariana falou primeiro. Mãe, a senhora está entendendo tudo errado. A gente só quis ajudar. A senhora sabe como é burocrático. Quisemos organizar para a senhora. Eu esperei, sem interromper. Ela prosseguiu, usando expressões que sempre usou quando pretendia remendar o que quebrou. A senhora não precisa se preocupar. Ninguém está contra a senhora. Fiquei pensando em como as palavras podem ser cortinas. Cortina bonita não muda o tempo lá fora. Beatriz entrou com a voz mais doce. Mãe, eu estava só procurando fotos, a gaveta estava meio aberta. Eu vi um envelope, confesso que olhei, mas foi curiosidade. Curiosidade enfiada dentro da casa da própria mãe é faca com fita. Eu mantive o rosto em descanso. Olhei para as 2 como quem olha as filhas na primeira vez em que quebraram um copo e tentaram esconder os cacos. A diferença é que agora o copo era a minha dignidade e os cacos eram papéis. Perguntei sem raiva se elas por acaso tinham impresso alguma minuta em casa. Usei a palavra minuta como quem coloca uma pequena lâmina sobre a mesa e observa a luz bater no metal. Mariana engoliu seco. Beatriz desviou o olhar para a janela. Eu não precisava que respondessem. Eu já tinha visto o que precisava, dentro da minha impressora e na escrivaninha de Beatriz. Mesmo assim, esperei o som do ar que entrava e saía dos peitos
como quem espera o mar recuar para ver o tamanho do arrecife. Foi então que anunciei, com a serenidade de quem cozinha feijão sem pressa. Eu fui ao cartório, regularizei o que devia, reforcei minha vontade por escrito, adotei cláusulas que me protegem enquanto eu viver. Não falei a palavra cláusula para humilhar, falei para informar e completei, olhando dentro dos olhos de cada uma. A casa tem dona, a dona está viva e a dona se chama Irene. O silêncio que veio depois foi primeiro de surpresa, depois de incômodo e por fim de cálculo. Vi os olhos de Mariana fazendo contas invisíveis. Vi os olhos de Beatriz procurando uma saída graciosa para um labirinto que já não era delas. Não me compadeci na hora. Compadecer cedo é puxar a planta antes da raiz firmar. Mariana tentou contra-atacar com afeição. Mãe, a gente se preocupa com a senhora. O bairro mudou, a senhora anda sozinha, a gente só quer garantir que tudo esteja seguro. Foi a deixa que eu precisava. Segura eu estou. Tanto que hoje nós três vamos ter uma conversa com testemunha. A palavra testemunha entrou na sala como vento de janela grande. Elas se entreolharam com um susto quase infantil. Eu continuei, sem deixar o vento virar vendaval. Eu vou chamar o vizinho, não para acusar vocês, para confirmar o que viu e disse a mim. As coisas ditas com respeito têm direito de aparecer à luz. Levantei, fui até o portão e bati os 3 toques. O vizinho entrou com humildade de quem pisa em santuário. Cumprimentou as duas com respeito, pediu licença com os olhos e sentou na cadeira pequena que eu já tinha trazido da cozinha. Eu agradeci a presença com um aceno. Ele falou sem enfeites. Disse que me viu saindo com sacolas naquele dia. Disse que notou movimento dentro da minha casa. Descreveu a cortina, a janela, as bolsas, o notebook, a gaveta apoiada para não fechar. Repetiu as palavras que ouviu. Venda, cartório, assinarmos. Mãe não pode ser avisada. Não exagerou, não aumentou, não supôs. Enquanto ele falava, eu observava minhas filhas. Mariana foi perdendo o tom. Beatriz foi perdendo a cor. A sala ficou com o ar de lugar onde verdade decide morar. Eu, que sempre temia o conflito, entendi que conflito com respeito não mata, cura. O vizinho terminou, pediu perdão pela franqueza e colocou as mãos sobre os joelhos, como quem encerra um trabalho bem feito. Eu o agradeci ali mesmo, com 2 palavras que aprendi a valorizar. Muito obrigada. Voltei para a mesa e alinhei outra vez os papéis. Disse com calma que a partir daquele dia, tudo que se referisse à casa passaria por mim, que eu não assinaria nada fora do cartório, que qualquer documento traria minha letra inteira, que não existiria procuração dando a ninguém o poder de decidir o que é meu. Disse também que eu não precisava de ajuda com gavetas, que minha memória estava viva, que meus passos ainda sabiam chegar até o balcão do cartório sem tropeçar. Mariana tentou perguntar pelas cópias. Eu respondi que estavam guardadas em lugar seguro. Não disse onde. Não por mesquinharia, por instinto de proteção. Beatriz perguntou se eu achava que elas queriam me fazer mal. Eu disse que achava que elas queriam fazer bem a si mesmas e que confundiram esse desejo com direito. Disse que eu não era contra o futuro delas, mas que o meu presente tinha dono e que esse dono era eu. Ficamos um pouco sem fala. A sala respirou com a gente. O vizinho olhou para o relógio, pediu licença e se retirou com a gentileza que sempre teve. Quando a porta se fechou, nós 3 permanecemos ali, cada uma convertendo silêncio em alguma coisa. Eu converti em paz. Mariana pareceu converter em arrependimento prático. Beatriz pareceu converter em vergonha. Mariana foi a primeira a ceder. Mãe, desculpa, eu me perdi tentando simplificar o que não me cabe. Fiquei com medo de lidar com tudo depois e quis adiantar. Errei. As palavras vieram com um cansaço que eu reconheci. Cansaço de quem lutou contra a própria consciência. Beatriz demorou mais. Quando finalmente falou, a voz era quase de menina. Eu quis ver quanto valia, mãe. O quanto valia a casa, o quanto valia a liberdade de decidir, o quanto valia a facilidade de resolver as coisas de uma vez. Fui pequena. Eu não respondi com consolo imediato. Disse apenas que valor não se mede em tabela. Valor se mede em raiz. E raiz não está à venda. A tarde foi desmanchando no céu da janela. A luz mudou de tom. Eu me levantei, peguei os copos, servi mais água. A água é o rito que eu uso para fechar entendimento. Coloquei um copo diante de cada uma e bebi o meu primeiro, em goles firmes. Disse então as condições que manteriam o nosso amor possível. Primeira condição: ninguém mexe em nada sem me chamar. Segunda condição:
Se houver conversa sobre a casa, será aqui, à mesa, com as portas do coração abertas, sem manobra. Terceira condição: quem repetir a tentativa de me arrancar da minha própria história, perderá a cadeira nesta mesa por um tempo, que não depende da minha mágoa, depende da lição que a vida precisar ensinar. Não houve briga, não houve grito. Houve uma concordância silenciosa que não foi teatral, foi necessária. Elas se levantaram quase juntas, beijos contidos, abraços com um pouco mais de peso. Ao abrir a porta, a rua parecia outra. Não porque mudou de calçamento, mas porque a casa mudou de postura. Eu fiquei de pé, vendo as duas irem embora. Não senti vitória, senti equilíbrio. Voltei para dentro, fechei a porta, pendurei a chave no prego e sentei diante da mesa. Alisei a capa do caderno vermelho e escrevi a última linha do dia. Hoje, eu devolvi minha voz ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Não escrevi para me vangloriar, escrevi para me lembrar quando for velha mais do que sou agora, caso a memória me traia. Levantei e encostei a testa na madeira do aparador. Agradeci à casa por ter me esperado. Agradeci ao meu marido por ter plantado em mim a frase que me salvou. Não mendigue respeito. Eu não mendiguei, eu o coloquei sentado à mesa, com água, papéis, testemunha e palavras claras. A noite chegou sem barulho. A mangueira desenhou no chão a sombra que sempre desenha. A cozinha cheirava a café de horas antes. Minha respiração estava no lugar certo, no ritmo certo. Deitei e fechei os olhos. O sono veio não como fuga, mas como prêmio. Eu dormi sabendo que, no dia seguinte, a casa amanheceria com menos medo nas paredes e que quando os passos voltassem a cruzar meu portão, encontrariam algo que não vacila. Encontrariam Irene, inteira, com a caneta, a chave e a memória como guardiãs. O amanhecer seguinte trouxe um silêncio diferente. Não era o silêncio pesado da dúvida, nem o silêncio frio do medo. Era um silêncio claro, quase luminoso, como se a própria casa respirasse aliviada comigo. Levantei devagar, caminhei até a sala e toquei o aparador. A madeira estava firme, sólida, sem tremor. Pela primeira vez em muito tempo, senti que minha vida estava novamente no lugar certo. Fui até a cozinha, preparei o café e coloquei 2 xícaras na mesa. Uma para mim, outra para meu marido, que já não estava ali em corpo, mas que sempre me acompanha em memória. Bebi o café em goles lentos, como quem celebra vitória sem precisar de aplauso. A vitória não era contra ninguém, era por mim. Enquanto bebia, pensei em tudo o que havia acontecido. O telefonema do vizinho, as palavras que entraram em mim como facas, a descoberta das mãos mexendo em minhas gavetas, o medo que tentou me paralisar, a dor que me quis calar. Mas lembrei também da coragem que nasceu no silêncio, da calma que me permitiu planejar, do método que me fez transformar a humilhação em estratégia. Eu não gritei, não implorei, não mendiguei, apenas me levantei. E levantar, descobri, é a maior vingança contra quem acha que pode nos dobrar. Passeei pela casa com calma. Cada objeto parecia me cumprimentar. As fotografias na parede já não me doíam como antes. Agora eram testemunhas da minha força. O caderno vermelho, fechado sobre a mesa, parecia sorrir com suas páginas preenchidas de verdade. O manjericão no vaso erguia as folhas como quem agradece a água. A casa estava viva de novo e eu também. Naquele dia, decidi que faria mais por mim. Comecei a andar pelas ruas do bairro, a conversar com vizinhos, a reencontrar velhas amigas. Percebi que minha vida não se resumia às 4 paredes e ao olhar das minhas filhas. Eu tinha uma história própria, uma raiz que se espalhava além da família. Descobri que não estava invisível. Descobri que ainda podia recomeçar. Descobri que nunca é tarde para recuperar a própria voz. As visitas das minhas filhas diminuíram por um tempo. Vinham com olhares mais baixos, com vozes mais contidas. Não falávamos mais de documentos, nem de vendas, nem de cartórios. Falávamos do trivial, do dia a dia. O assunto pesado ficou no passado, mas a lição permaneceu no presente. Eu não precisava lembrá-las todos os dias do que aconteceu. Elas sabiam. A vergonha mora na memória como tatuagem invisível. E eu sabia que toda vez que olhassem para mim, lembrariam não da mulher frágil que acreditavam dominar, mas da mãe que as surpreendeu com dignidade. Aos poucos, voltei a sorrir sem peso, não um sorriso para agradar, nem para disfarçar. Um sorriso meu, o mesmo que eu tinha quando era jovem e sonhava com uma vida inteira pela frente. E percebi
que a vida não acabou porque envelheci. Ela apenas mudou de forma. Ainda havia muito o que viver. Algumas noites, ainda deito pensando na frase que ouvi. Ela não precisa saber. E sorrio sozinha. Porque hoje eu sei de tudo. Sei de quem são. Sei do que fizeram. Sei do que tentaram. Mas sei principalmente de quem eu sou. E isso é o que importa. Se um dia alguém me perguntar qual foi a maior lição que aprendi, eu direi: nunca mendigue respeito. Respeito não se pede. Respeito se impõe com serenidade, com firmeza, com sabedoria. E mesmo quando a própria família esquece de quem somos, é possível lembrar a eles, sem grito, sem raiva, apenas com postura. Naquela tarde, sentei diante da janela e escrevi a última linha do meu caderno vermelho. Escrevi: eu não fui expulsa da minha casa. Eu expulsei o silêncio que tentava me apagar. Fechei o caderno e senti a alma leve, porque entendi que dignidade não é herança para os outros, é herança para nós mesmas. E prometi a mim que nunca mais deixaria ninguém decidir onde eu pertenço. O lugar onde eu mais combino é dentro de mim, e dentro de mim, ninguém jamais poderá me expulsar. Agora eu falo com você, que chegou até aqui comigo. Quantas vezes já tentaram te tirar do lugar que é seu? Quantas vezes mexeram nas suas gavetas, reais ou invisíveis? Quantas vezes fizeram você acreditar que não tinha mais valor? Compartilhe sua história nos comentários. Sua voz precisa ser ouvida. Aqui não estamos sozinhas. Aqui, cada relato é um grito de dignidade que ecoa em outras mulheres. Se esta história mexeu com você, se inscreva no canal e deixe seu like. Mas faça isso não apenas por mim, faça por você mesma. Cada inscrição é como uma chave nova pendurada no prego da nossa comunidade. Cada like é como um documento assinado dizendo: nós existimos, nós importamos, nós temos voz. E nunca esqueça da minha frase final: o lugar onde eu mais combino é dentro de mim. E dentro de mim, ninguém jamais poderá me expulsar.